Agora, com as fortes chuvas, estradas e rodovias do Rio Grande do Sul foram bloqueadas parcial ou totalmente, o que dificulta demais o acesso a várias cidades e também o envio de ajuda aos gaúchos. Por essa razão, a gente vai conversar a partir de agora com o Iratã Pinheiro. Ele é o superintendente do DENIT, no estado do Rio Grande do Sul, a quem agradecemos demais pela participação. Iratã, seja muito bem-vindo. Boa noite a você. Situação difícil também nos deslocamentos pelas estradas gaúchas, claro, por conta desses bloqueios, mas também pela tentativa de muitas pessoas de se deslocarem das localidades com problemas para outras cidades. Agora, queria aproveitar e pedir uma atualização desse trabalho que vem sendo feito pelo DENIT. Quais são as maiores dificuldades nessas ações? Obrigado pelo convite, primeiramente. É importante a gente poder conversar com o meio de comunicação para ampliar as informações. O desafio inicial foi poder dar o acesso nas linhas, nos caminhos assistenciais primeiros que a gente substituir. E a gente tem aqui alguns trocamentos chaves para toda a produção e para levar alimento, né? E tinham famílias isoladas, hospitais sem oxigênio, e nós com a equipe toda trabalhando 24 horas para poder vencer alguns desafios de algumas cabeceiras do viaduto, algumas questões que não dependiam só baixar as águas, dependíamos também de equipe na pista. Então a gente conseguiu hoje dar trafegabilidade nos caminhos assistenciais, assim a gente chama, porque são os caminhos prioritários de toda a produção para a gente poder transportar os doentes, transportar o oxigênio, transportar as pessoas, alimento para as pessoas, água para as pessoas. Isso viabiliza esse ganho que a gente conseguiu fazer no dia de hoje, poder entregar todas essas conexões do eixo capital-interior, interior-capital, que foi tão importante para poder atender uma maior população possível que estava com risco já de desabastecimento de vários locais, a produção de combustível também já sendo afetada, porque estavam parando, dependiam de combustível para manter as atividades, que move toda a questão do atendimento das pessoas, né? Porque os equipamentos todos que a gente está usam muito combustíveis, então a produção, tudo. Então a gente conseguiu dar todo esse tratamento. Hoje, a gente fechando essa grande etapa de poder retomar esses canais, claro, muitas situações com Pareciga aí, cuidado. Fiz o deslocamento agora, estou em Bento Gonçalves, aqui o deslocamento até a ponte de Veranópolis, que é um local que a gente tem uma grande serra, um desafio grande aqui para recuperar com a equipe da DENIT, e a gente tem acompanhado para e passo todas as atividades, e nós estamos ainda com algumas vias com interrupções. A gente sempre pede cuidado para o usuário quando evitar, né, utilizar essas rodovias por interrupções. A gente tem uma divulgação diária com muita frequência junto com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Rodoviária Estadual, para que quem precisa estar na rodovia, atendendo as pessoas, esteja na rodovia para esse fim. Tá certo. Antes de passar para os nossos comentaristas, qual é o status nesse momento? Eu imagino que seja um trabalho feito a várias mãos, né? Outros órgãos também estão envolvidos nesse trabalho, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária, a NTT, enfim. O que é possível compartilhar com o nosso público em relação aos bloqueios das rodovias? Nós temos esse mapa ele é bem ilustrativo sobre os bloqueios. Então a gente tem parceria com a Polícia Rodoviária Federal para poder fazer a logística, porque a gente muitas vezes tem que fazer o contrafluxo dos veículos. Então a Polícia Rodoviária Federal está no dia a dia nos ajudando para essa logística de trânsito e acompanhamento, policiamento, para a gente poder fazer essas rotas. A questão da NTT também é uma parceira junto com as suas concessionárias, porque a gente está migrando rodovia federal não concedida com concedida para poder fazer essa junção. Então, a questão do próprio Exército, como a gente tem um contrato com eles, estamos já com um batalhão de obras preparado para nos auxiliar também. Então, foi uma função de esforços, e com o governo do estado a gente consegue fazer a logística. Se nós não conseguimos acessar um caminho para uma rodovia federal, o governo do estado está trabalhando naquela rodovia para fazer a conexão. Então, a gente tem um núcleo de informações importantes para poder fazer essa correspondência de caminhos que não são os usuais, não são os mais próximos, mas para dar acesso e chegar a um destino, as cargas, as
assistência para todo mundo, as cargas assistenciais, comida, água, combustível, oxigênio, que é necessário chegar o mais rápido possível. Iratã Pinheiro, superintendente do DENIT no Rio Grande do Sul. Peço licença, vou chamar os nossos comentaristas. Roberto Mota, sua pergunta. Iratã, boa noite. A minha pergunta é se existem planos de contingência para uma situação como essa, envolvendo todos os órgãos ligados ao transporte rodoviário, como você mencionou, o DENIT, a NTT, a PRF. Existe algum plano de contingência para uma situação como essa? Roberto, assim, toda vez que a gente tem um ponto de emergência aqui, a gente tem os canais de comunicação com todos os órgãos, a gente mantém sempre essa comunicação, mas o que aconteceu agora foi totalmente fora da curva. Então, a gente teve que evoluir nossa comunicação e criar uma mesa ali tem uns servidores de todos os órgãos ali sentados e recebendo a informação da ponta para que não aconteça ruídos. Então, a gente evoluiu daquilo que a gente já fazia de maneira, vamos dizer assim, esporadicamente, quando tinha um evento em alguma localidade. Nós passamos aqui por 3 períodos de chuvas com experiência com emergências no ano passado, julho, setembro e setembro e novembro. Então, nisso a gente criou canais de comunicação que fosse mais rápido entre todas as instituições de defesa civil, tudo para que a gente pudesse centralizar as informações num grupo. Dessa vez nós tivemos que ampliar esse grupo, porque a situação foi muito além do esperado. Mais uma pergunta, José Maria Trindade. Perfeito. Olha, a infraestrutura brasileira ela não é boa em estradas de rodagem, né? A gente vê dificuldades, quem anda pelo país vê dificuldades, houve sim tempos piores nas estradas brasileiras. E qual a garantia do DENIT, o que o DENIT pode fazer para acelerar a recuperação de estradas e pontes aí na região? A gente está trabalhando, a gente está assim, levando os trabalhos em etapas diferentes. O que a gente está tramitando junto com o ministro Renan dos Transportes e com a diretoria do DENIT em Brasília, a gente está traçando várias estratégias para questões de contratações que a gente consiga viabilizar. Tem aquelas contratações que a gente fala da emergência, que é dar essa fluidez necessária. Então, essas contratações são as primeiras dar fluidez nos caminhos assistenciais. Essa é a primeira contratação. A segunda contratação são aquelas emergências, como a gente catalogando como a gente faz tradicionalmente a contratação das emergências, aquelas emergências de contenções de encostas, quando rompe, imprevisíveis, que é o caso totalmente previsíveis, e estamos entrando para um outro nível não de contratação de emergência, mas de trabalhos de emergenciais, que é já reavaliar nossas rodovias nesse novo cenário ambiental, nesse novo cenário de novo pico, né, da mudança. Trabalhamos com os picos, as médias. Nós tínhamos a média considerando o pico de 41 aqui no Rio Grande do Sul. Agora a gente já tem que reavaliar e ver nossa capacidade nas outras obras. Então, primeira etapa, caminhos assistenciais, que a gente está trabalhando. Hoje tivemos essa liberação principal. Segunda etapa, as emergências daquelas para recuperar nossas encostas. E a terceira etapa, avaliar nossas estruturas existentes para ver se elas, para comportar e verificação dessa nova mudança do regime de chuvas. Iratã Pinheiro, superintendente do DENIT, conversando ao vivo com a gente em Os Pingos nos Is. Mais uma questão, Cristiano Beraldo. Senhor Iratã, boa noite. A gente claramente vê que existem desafios imensos diante do DENIT, de toda essa estrutura que precisa recuperar a logística, a viabilidade de transporte dentro do estado do Rio Grande do Sul. O mundo assistiu de forma bastante impressionante a velocidade com que o Japão, depois do tsunami, reconstruiu suas estradas, a sua infraestrutura. O Brasil, infelizmente, não tem esse histórico de eficiência. A gente vem falando aqui das dificuldades, mas olhando para o cenário de obras simultâneas que o DENIT faz, o senhor acredita que o Rio Grande do Sul, para se recuperar
dessa tragédia do ponto de vista da infraestrutura de estradas, pontes e etc., o senhor acredita que o Rio Grande do Sul representa, a partir de agora, que volume comparado ao que se faz no Brasil normalmente? Quer dizer, vamos ter que parar todo o resto do Brasil e concentrar ali? Isso resolve ou nem isso resolve? Bom, atualmente, dentro do orçamento que a gente tem disponibilizado para o DENIT, vamos colocar assim, especificamente, a gente teve um orçamento de 2023 de praticamente 17 bilhões, contando, a gente sempre conta o que existe e o novo. Este ano nós estamos nessa mesma faixa de orçamento e a gente estima, a gente já fez o valores aqui, a questão de orçamentária, a gente está trabalhando nesse número para a gente poder levar o governo, mas com certeza nossos técnicos aqui, em conjunto, a gente já fechou os números mais ou menos de 1 bilhão de investimento. Este ano nós tínhamos programado para o estado do Rio Grande do Sul, aqui no nosso estado, 1,7 bi de execução. Então, essas emergências, somente elas foram para 1 bilhão. Mas a questão da rapidez, fluidez, ela vem muito também no conceito da legislação. Tem algumas questões que a gente precisa já estar levantando as contratações, as questões das limitações, porque a gente precisa ter uma melhor eficiência nas contratações. Então, assim, a gente está... É uma questão que discutir de maneira geral o governo, porque todos fomos pegos com uma situação nova, né? Mas a questão da contratação é fundamental para que essa eficiência aconteça. O órgão gestor, ele consegue trabalhar nos limites ali dentro da legalidade. Então, a gente tem esse limite, então a gente está trabalhando dele para poder atender na maior velocidade possível que a gente consiga. E dentro do orçamento público que o governo vem disponibilizando para a gente poder também trabalhar nessas emergências, nessas situações que a gente chegou. A gente está trabalhando nisso com o maior afinco e com todos os nossos técnicos aqui, muito bem comprometidos e atuantes nas suas frentes de obras. Iratã, rapidamente, o Beraldo tem um complemento a fazer. Beraldo. Eu só não sei se eu entendi direito. 1 bilhão, o senhor acredita, quer dizer, as estimativas estão em 1 bilhão de reais de investimento para a recuperação dessa infraestrutura absolutamente devastada? Eu moro nos Estados Unidos e eu acompanho obras aqui que são bastante menos complexas e bem objetivas, e os números são bastante superiores a esse, pelo menos para fazer direito, porque aqui eles fazem direito. Infelizmente, no Brasil, a gente lida com o atraso absoluto na área de infraestrutura, não é papo para agora, mas eu estou bastante surpreso com esse número tão pequeno que o senhor expôs. Não, na verdade, é isso. Nós estamos ainda avançando nas frentes, tentando acessar os locais atingidos. Tem locais que a gente ainda não conseguiu nem visualizar por terra, alguns locais só com sobrevoo para atender. A estimativa inicial de partida, nós estamos falando, já partimos inicialmente de 1 bilhão. Inicialmente é isso. Não é um valor final, porque nossos técnicos nem chegaram em todos os locais. Na vistoria, agora que eu volto dela na BR-470, aqui na Serra, para quem conhece aqui, é um local turístico, um local com bastante meia encosta, muita coisa rompida. Então, a gente está aqui com profissionais competentes, profissionais imbuídos de entregar a melhor técnica possível, mas a gente não... a estimativa, como eu coloquei, inicialmente a gente já parte desse valor, porque o que acontece? A gente tem que ter um panorama inicial, quantos pontos foram atingidos. Trabalhamos inicialmente com o valor médio do atendimento desses pontos, só que agora a gente vai estudar ponto a ponto e qual é o verdadeiro e o real, na verdade, valor dele. Nós vamos ter isso agora ao longo desse trabalho desenvolvido. Eu falei assim, nosso primeiro diagnóstico, já partimos de 1 bilhão. Agora seguimos com a pergunta do Bruno Pinheiro, que é o nosso repórter e está na cidade de Canoas. Bruno, sua pergunta. Bom, eu recebi agora há pouco esse alerta que saiu agora no final do expediente, tem cerca de 20 minutos, de que amanhã volta a chover, risco de que tenha
desmoronamento, inclusive, né, de regiões que já são afetadas. E o meu questionamento é se essas rodovias que já estão comprometidas, se elas retornarão, então se novamente serão interditadas, com esse risco de voltar a chover durante a manhã até o final de semana, até na segunda-feira. Haverá essa interdição em algumas rodovias, outros acessos também vão acontecer. De que forma que já estão se organizando para uma nova situação de chuva e esse risco que já tem esse alerta? Haverá uma nova interdição nas rodovias aqui no entorno, seja do município de Canoas ou em outras regiões? Pode haver uma nova interdição, sim, das rodovias, a gente, principalmente na questão da subida das águas. O que acontece? A gente não tem como, quando chove, tem duas situações, né? A questão da serra, nós monitoramos, quando tem costas rompidas, como no caso, a gente monitora elas como encostas em leito natural. Isso a gente interrompe o trânsito a partir de um determinado volume de chuva, que a gente considera, a partir de 60 milímetros de chuva, a gente já vai interromper o trânsito nesses segmentos já fragilizados da serra. A gente faz o controle, já estamos começando a fazer o controle pluviométrico, que é o volume de chuvas naquele momento na serra. Na parte baixa, que vamos chamar assim Canoas, região metropolitana, a gente já fez esses caminhos sobre as pedras ali em algumas rodovias para fazer a altura do grade, já prevendo caso venha uma nova chuva nesse tempo de recuperação, porque como os rios estão cheios, o Guaíba está cheio, não está dando vazão, está descendo mais a vazão, né? Tem um determinado tempo de vazão. Se vier uma chuva não tão forte, já está no seu limite, ele vai voltar a subir o nível, né? Ele já está fora do seu limite de cheia. Então a gente já fez alguns caminhos ali para tentar manter esse eixo de logística principal, mas na serra, tendo um volume de chuva que a gente já considera ele que vai estabilizar e fazer um novo escorregamento nessa parte já fragilizada na BR-116, na região de Caxias, né? Caxias do Sul na BR-116, aqui na região de Bento Veranópolis, na BR-470, na BR-158, na Serra de Itaara, entre Santa Maria e Itaara. Nessas a gente vai estar atuando preventivamente para interromper ela no momento de uma chuva mais intensa no local. Perfeito. Iratã Pinheiro, superintendente do DENIT, no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Bom trabalho e boa sorte a vocês e até a próxima. Obrigado, agradeço aí ao convite, mas é sempre importante esclarecer, e temas de infraestrutura sempre são importantes. Passando esse momento que a gente está vivendo aqui caótico, debater infraestrutura e discutir infraestrutura sempre é proveitoso para que é o desenvolvimento do nosso país. Perfeito, muito obrigado, boa sorte e até uma próxima oportunidade.